Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Clama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o... Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, a Voz Clama no Deserto, e a mais uma reflexão. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de fazer a sua inscrição. Observe que eu não falei sobre like, porque o canal Voz Clama no Deserto não está... Isso é uma liberdade que você tem. Porém, a nossa preocupação aqui do canal Voz Clama no Deserto é com a sua alma, é com a compreensão, isso em total dependência do agir de Deus, em fazer deste canal um instrumento para você compreender, né, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da vontade de Deus, que é principal delas. A principal é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade para ser salvo. Então, por isso que eu prezo pela sua inscrição, para que você esteja conosco aqui, não só nesse momento, mas nas demais oportunidades, que tem quadros de escola dominical, tanto de jovem como adulto, mas independente da classe, se é adulto ou se é jovem, é a palavra de Deus, o cerne de cada programação aqui. E há uma bem-aventurança para os que ouvem e os que leem a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse. Você pode estar lendo lá, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Tá bom? Então você é bem-vindo, faça a sua inscrição, esteja conosco, faça parte desse contingente de inscritos já que está conosco aqui dia a dia. Tá bom? O tema deste momento, aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, é evidência de uma chamada ministerial. Esse quadro, ele acontece todas as quinta e sexta-feira a partir das 10 horas. Ele é colocado aí pelo YouTube, no ar, né? Até o momento que o Senhor me dê essa condição, é claro. Graças a Deus, até então, há alguns meses, temos tido essa condição de toda terça e quinta deixar aqui uma mensagem. Mas num tempo que não for possível, que eu não tiver no meu coração algo da parte de Deus para que estamos refletindo, eu fico aqui o meu compromisso de deixar aqui apenas um versículo, quem sabe fazer algum comentário aí de 1 minuto, 2, 3, 5 minutos, aquilo que o Senhor permitir, mas terça e quinta você terá aqui sempre esse momento aqui para estar conosco, já um momento aqui de reflexão, né, da palavra de Deus. E o tema aqui de momento será este: evidências de uma chamada ministerial. Aqui, antes de orarmos e lermos, já trata aqui do capítulo 17 de Números. Observe algumas varas, né, ali encostada ali na parede, né, do templo, né, que aqui é uma figura, ainda que seja uma parede de cimento, né, mas aqui no caso era uma tenda, toda ela era tenda, e realmente a ordem de Deus era para cada vara dessa, de cada líder ali das 12 tribos, estivesse aqui junta, né? Se você observar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 varas, né? Contando 12 varas com essa que está no centro, que representa a vara de Arão, da tribo de Levi. Então, para a compreensão desse tão importante assunto, estaremos antes aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor divine buscar, para que onde o Senhor estiver, estejamos também, Senhor Jesus, junto com o Senhor, toda a eternidade. Enquanto aqui estamos, Senhor, carecemos da tua direção, Senhor, da tua graça, sabedoria, para cada vez mais compreendermos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da tua palavra. E assim sabemos, ó Pai,
que essa é a vontade do Senhor, porque não nos falta exórdios na tua palavra, na questão da importância da meditação e reflexão na tua palavra. Logo, Pai, carecemos da tua bênção sobre este momento. Faz isso, Senhor, e que essa palavra, Senhor, nos traga um equilíbrio, nos traga um alerta, né? E viemos a nos posicionar e vigiar com respeito, com vista aos falsos profetas, às falsas lideranças, aqueles que se dizem o que na verdade não é, aqueles que se dizem, né, aquilo que realmente o Senhor não chamou para isso. Faz isso, Pai, nos dá essa compreensão para que nós também não venhamos extrapolar o tempo, né, e os propósitos que o Senhor possa vir a ter, né, nos fazendo um instrumento em tuas mãos. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Então, logo, amados, a importância dessa reflexão é justamente não estarmos em busca demasiado precipitada, né, de ser um instrumento do Senhor, seja no ministério, seja em qualquer outra área em que a Bíblia traz como um dom, né, como uma chamada de Deus. Então vamos tomar aqui o Velho Testamento, né, onde esse capítulo 17 que nós vamos estar lendo, de Números, o capítulo que antecede a ele é o capítulo 16, que fala ali da murmuração, do levante de Cã ali, né, daqueles que Arão, né, eu vou ver ali, para mim não falar errado, que me fugiu ali ontem, então aqui é uma leitura da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Então, esse capítulo que antecede, né, o capítulo 17, já estava falando aqui sobre, amados e queridos, sobre esta revolta, né? Esqueci novamente, meu Deus. Coré, Datã e Abirão. Corá, né, filho de Izá, ele já da tribo de Coate. Eles achavam que não precisava da liderança de Moisés, da liderança de Arão, achavam que eles todos tinham igual direito. Isso aqui reflete um pouco a atualidade, amados, com respeito aos desigrejados, aqueles que se dizem que não precisa de uma liderança, que não precisa de um local de culto, quando a Bíblia é clara sobre a questão de um local onde os irmãos se uniam. A princípio foi o templo foi destruído no ano 70, e depois se seguiu a igreja fazendo reuniões por conta da perseguição, até mesmo em sepultura, que seria túneis, né? Pedras, buracos em pedras onde sepultavam os seus mortos, por conta do calor da perseguição. Mas quando de Constantino, e momento em que havia essa liberdade da igreja se reunia em casa. Não eram desigrejados, eles se uniam em casa. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A comunhão fala de reunião, em algum lugar, debaixo de algum teto. E da comunhão não é partir do pão e das orações. Então há sim um corpo que precisa estar unido, um corpo que precisa estar sendo alvo ali do tratamento de Deus para a edificação da igreja do Senhor, para o cumprimento do ID, para que o Senhor venha a separar, como separou Barnabé e Sila e Paulo e tantos outros até hoje, como temos no campo aí, não só aqui no Brasil, mas fora dele, de muitos irmãos e irmãs missionários fazendo a obra do Senhor. Então, por certo, cada um de nós precisamos entender que já é um privilégio enorme sermos salvos. Já é um privilégio enorme e uma dignidade, como tratei na mensagem de ontem, a questão de ter uma dignidade, ou que nós tratamos na quinta-feira passada, de uma dignidade que o Senhor tem nos dado. Estes que murmuraram e que
se levantaram contra Moisés e Arão, eles eram da tribo de Coates, os Coates, amados. Dentro do ministério do que eles precisavam fazer ali com respeito ao tabernáculo, eles tinham a excelência de carregar os materiais, as taças, o candelabro, a arca do Senhor que ficava no Santo do Santo. Esse era o serviço ministerial dos Coates. Fato este que eles não receberam carro de boi, porque eles carregavam com eles nos seus ombros a arca que representava a presença de Deus. E ainda assim não estavam satisfeitos com tamanha dignidade dentro e entre os seus irmãos levitas. E aí fizeram um levante. Ali morreram, amados, por conta desse levante. E eles levar o povo a reclamar e a murmurar de Deus. Cerca de 14 mil vidas morreram. Isso fala da gravidade que é a murmuração. Aí vem agora o capítulo 17. Por que Deus agora estabelece esse critério aqui? Para deixar claro esta questão, que há evidências daquele que é chamado por Deus. E daquele que é um impostor. Aquele que entra pela porta e não é salteador. Aquele que é o pastor, porque aquele texto não está falando do diabo, João 10. Aquele texto está falando dos mercenários da fé, daqueles que não estão comprometidos com o rebanho no sentido da empatia, no sentido de uma resposta ministerial ao chamado de Deus, mas sim em busca dos anseios pessoais a serem alcançados, que é a questão da popularidade e também, consequentemente, do ganho, da prata e do ouro, amados. Então, logo, é de suma importância esse tema aqui para nós e a consideração desse texto bíblico. Porque há evidências da chamada ministerial. E é bom entendermos que a chamada ministerial ela acontece de duas maneiras. Geral, todos nós que cremos no Senhor Jesus somos arregimentados, né, a este corpo da igreja. E logo, por sermos arregimentados, fazemos parte do corpo da igreja, recebemos de Deus uma chamada de testemunharmos a Cristo através da nossa vida e através, né, da pregação do Evangelho. Essa é uma chamada geral, porém dentro do caminhar, né, e o desenvolvimento, né, deste corpo, desta igreja, o Senhor tem deixado dons espirituais e dons ministeriais, chamadas específicas. Existe, é claro, o ministério local, como diácono, né? Porém, como presbítero, agora bispos, né? Porque é o presbítero, e pastores são chamadas ministeriais. Que Deus, ele que chama, ele que separa, está lá em 1 Efésios capítulo 4, versículo 11. Que o Senhor não só desceu, mas subiu ao céu e do alto deu dons aos homens. Apóstolos, que são os apóstolos que nós conhecemos, os 12 apóstolos. Depois se seguiu pelos profetas, que encontramos profeta na igreja de Coríntios, né, ali no capítulo 13, no 1 Coríntios 13, no Atos 13, melhor dizendo, no desenvolvimento da igreja ali, né? E evangelistas, agora só, pastores, doutores e mestres, tudo são chamadas ministeriais. E como reconhecer, quais são as evidências para este ministério? Foi isso que o Senhor, que Deus, ele buscou ao povo de Israel, porque isso aqui, amados, é uma preocupação de Deus, é um cuidado de Deus com relação a esta questão de que ele é soberano, é ele que é o Senhor, é ele que separa, é ele que chama, e essa chamada não está ligada a uma capacitação minha. Deus chama jovens, Deus chama adolescentes, jovens como chamou Timóteo, e Paulo diz que ninguém despreze a tua mocidade. Era um pastor novo, jovem, já era pastor,
tinha essa chamada pela imposição de mão de Paulo e da igreja. Então Deus chama novo, chama velho, chama mulheres para o seu ministério específico dentro da igreja, que é o caso da diaconisa, que há o ministério diaconal feminino, sim. Está lá na Bíblia. 1 Timóteo, há alguns ministérios que não abraçam, outros abraçam. Da Assembleia de Deus mesmo. Há Assembleia de Deus que não abraçam e a Assembleia de Deus que já tem até a bem vestida ali, com a tarjeta de diaconisa fulana de tal. Então, algo que isso enobrece o nosso serviço a Deus. É fazer para Deus com excelência. Porque quando a rainha de Sabá chegou ali para testificar o que falava de Salomão, ela se admirou com a postura ali dos seus empregados, seus servos. Assim também é com a igreja. O Deus que servimos, amados, desde o princípio tem se revelado um Deus ordeiro, um Deus de ordem. E tem o ministério ministerial que Deus chama, tantos outros. Mas quais são a evidência? Deus explica um pouco para que Deus fez isso aqui. Para que não acontecesse mais o caso, não só tanto de menos como de mais, ou viesse a sofrer o dano da ira de Deus quando eu ou você nos levantamos contra uma liderança. Observe que a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 13, no seu início, que Paulo nos orientando que toda autoridade é constituída por Deus. Tanto autoridade no campo público, como também toda autoridade no campo da igreja. Tanto é que o Senhor diz assim, em Hebreus capítulo 7, 13 e 7, obedecei aos vossos pastores. E onde que nós devemos obediência? Aquele que está à frente, aquele que está sobre a responsabilidade das nossas almas e que vela pelas nossas almas. Quem são eles? São pastores. E como é que ele chegou a essa questão de ser pastor? Por uma chamada divina. E quais são as evidências? Vamos ler aqui e depois já vou entrar nos pontos, já que aqui fizemos uma boa, uma necessária e com certeza importante introdução para essa questão dessa temática. O texto bíblico diz: então disse o Senhor a Moisés, depois do que eu relatei ali de Corá e aquele número de pessoas que morreram, né? Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e toma deles, olha só, uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes. Já havia liderança ali, né? Segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreve o nome de cada um sobre a sua vara. Olha só como Deus nos conhece. E Deus queria deixar bem claro, tudo isso aponta para evidências. Deixar bem claro, né, quando do cumprimento do propósito ao qual ele queria alcançar diante do povo de Israel. Aí ele diz aqui: põe o carregado de vara, escreve o nome de cada um sobre a sua vara. Agora ele diz: o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. E porás, olha só, e a porás na tenda da revelação, perante o testemunho, onde venho a voz. Observe isso, e porás na tenda da revelação. Então, quem revela o ministério? Quem separa, quem chama e torna, revela, se torna evidente para todos. Mais uma palavra fala de evidência. É Deus, através da revelação, né? Então brotará a vara do homem, olha só, que eu escolher. Assim farei cessar as murmurações. Está vendo o propósito aqui? Por conta do fato que ocorreu anteriormente, ó. E assim farei cessar as murmurações do filho de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Irmãos, quando nós murmuramos de uma liderança, seja uma autoridade pública ou até ministerial da igreja, estamos murmurando contra Deus, amados, e não contra aquela pessoa. Vamos continuar. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, todos,
Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os príncipes deram-lhe varas, cada príncipe uma, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés a depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu no dia seguinte, olha só, que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Davi brotara, produzia gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Observe isso aqui, é o que os pontos que nós estaremos tratando, porque repousa nesse versículo aqui essa questão, ainda que nós vemos aí anteriormente, né, a questão recorrente, né, de evidência, né, sobre essa questão. Aí diz aqui, então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, olha só, e tomaram cada um a sua vara, os príncipes. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, como está aí na imagem, para se guardar por sinal, não dessa maneira aí, é um simbolismo, né, do que aconteceu. Estava dentro ali. Deus mandou levar de volta lá para dentro, como um memorial. Torna por a vara de Arão perante o testemunho para guardar por sinal, ou seja, um memorial, contra os filhos rebeldes, para que possa fazer acabar a sua murmuração contra mim, a fim de que não morram. Observe, eu quero chamar aqui a atenção somente, vou deixar aqui no versículo 8, né? Que o Senhor, ele... quero chamar só a atenção dos irmãos, que era uma vara que eles usavam, tipo um cajado. Era algo seco, sem vida, e sem qualquer possibilidade de que se brotasse flores, folhas e fruto. Isso fala, amados, da investidura espiritual, da investidura divina, dado o fato da escolha de Deus. Então, a primeira evidência, antes dos pontos que eu vou colocando aqui, já deixamos esse ponto, essa realidade. Toda a evidência daqueles que o Senhor chama, que o Senhor separa para o ministério, não está no seu cabedal de conhecimento teológico. Se fez bacharel em teologia, se fez básico, se fez médio, o que ele tenha feito. Não, amados. A sua evidência ministerial da sua chamada por Deus, é a investidura divina, espiritual. Fato este, quando separou Moisés, o que diz a palavra quando chegou um momento de tanta reclamação, de aborrecer toda Moisés, que Moisés se enfadou, sentiu-se uma carga enorme de conduzir aquele povo. O que diz a Bíblia? Que ele orou a Deus e Deus mandou ele reunir ali alguns príncipes, do povo de Deus, e diz a Bíblia que Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou tirar parte do teu espírito e vou colocar em cada um deles. Isso fala de capacitação espiritual de Deus. Então, eu creio que essa aqui é a predominante evidência de uma chamada ministerial, é que é o fato de que Deus ele concede a sabedoria, o poder, né, e a virtude para o exercício, aquela chamada com o fim de alcançar o propósito estabelecido segundo a vontade de Deus para aquela escolha que Deus fez. E aqui nós vamos já entrar no ponto para não ficar demorado. Primeiro lugar, a evidência da chamada ministerial é a frutificação. Porque quando nós lemos aqui no versículo 17:8 diz, sucedeu, pois, no dia seguinte que Moisés entrou na tenda do testemunho, e este que a vara de Arão, pela que Davi brotara, olha só, produzira, fala de frutificação, gomos, rebentava em flores, né? Fala de essência, de testemunho, e dera amêndoas maduras, fala de domínio, como diz Paulo em Timóteo, né?
que o obreiro seja aprovado, seja apto. Isso fala de capacitação, de experiência com Deus, em primeiro lugar, amados. E também a questão do exercício que Deus ali o escolheu. Nós lemos outro texto, eu vou separar aqui 2 textos, versículo 5a, aqui do próprio texto, né? Diz assim: e brotará a vara do homem que eu escolhi. Então, a primeira evidência é a frutificação. E no versículo 8 que eu não lembro, mas eu quero ler também Atos. Observe bem. Vou até antes de Atos, vamos ler aqui em João sobre essa evidência, que é a frutificação, além da primordial que nós já consideramos antes. Então, quando nós olhamos aqui em João, capítulo 15, versículo 8 e 16, quando Jesus está falando ali que eu sou a videira e meu pai é o agricultor, e ele vai tratando ali da necessidade de estar nele e ele em nós. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, chamada apostólica. E no versículo 16 ele diz aqui, ó: vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei, olha só, para que vades e deis frutos. Então a evidência daqueles que o Senhor separou para o ministério, para determinada chamada, é a frutificação, amados. São os frutos. E o vosso fruto, olha só, permaneça a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, meu nome lhe vos conceda. E nós olhamos também em seguida aqui, amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e onde observe o que a palavra do Senhor diz no que diz respeito ao apóstolo Paulo. Versículo 11, olha só. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados. Não era Paulo que entregava não, viu, irmãos? É bom abrirmos esse parente aqui, que nós vemos aí ministérios vendendo, né, caneta, vendendo lenço, vendendo toalha, né, para que leve até a sua casa e coloque sobre o enfermo, baseado na passagem de Paulo aqui. Quando você lê o texto, você faz uma saudável, salutar exégese do texto, ele diz aqui, ó: de sorte que lençóis e aventais eram levados do seu corpo, eram tomados de Paulo. Não era Paulo que dava. Aos enfermos, e as doenças deixaram e saíam deles, e os espíritos malignos. Aqui era a fé deles de fazer isso, que Deus, ele misericordiosamente fazia com que as coisas ali realmente acontecessem. Diz o versículo 13: olha também alguns dos exorcistas judeus, olha só, ambulantes, porque eu quero ler aqui para vocês entenderem. Ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só. Aí diz aqui: e eis que os que faziam eram 7 filhos de Seba, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, olha só, o espírito é um só, disse: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Observe que a evidência ministerial acontece até por parte das forças e das regiões da maldade, dos espíritos malignos. Já conhecem esta evidência da chamada, da capacitação, de ser um instrumento de Deus. Ele disse claramente: eu conheço Jesus e conheço a Paulo. E quem sois vós? Observe, eu fiz questão de ler até aí, porque, amado, observe que há aqueles que vão ser apenas imitadores, plagiadores de ministérios. Abrem ministérios, mas Deus não mandou. Abrem ministério, mas Deus não chamou. Apenas por questão de um cunho de conhecimento intelectual, se acham capazes ou dignos de dirigir uma congregação, estabelecer, cuidar do rebanho.
quando isso parte exclusivamente de Deus, através da busca. Buscai com zelo os melhores dons, como diz Paulo. Se o dom, se o desejo é o episcopado, que é o ministério da igreja, Paulo diz que ótima desejo é daqueles que desejam o episcopado. Aí Paulo traz ali várias características que apontam dentro daquela condição somente para aqueles amados que realmente, né, têm a sua investidura espiritual. Observe que a separação do diácono, até para o diaconato, tinha que ser cheio do Espírito Santo, amado. Tinha que ter algo de Deus. E era evidente. Agora, não podemos esquecer que aqueles que vão se portar como Coré, Abirão e o outro amigo dele. Há muitos que vão se... E ele já tinha um exemplo. Quando antes dele, a própria Miriam e Arão falaram de Moisés por conta de uma mulher, de uma esposa dele que ele tinha, que era gentílica. E o que diz a Bíblia? Que Deus colocou uma lepra em Miriam. Ela ficou 7 dias separada do povo. Depois de 7 dias ela foi curada pelo Senhor, retornou e o povo continuou a peregrinar. Então, o que Deus espera de nós é que nós venhamos a compreender que há evidências para uma chamada ministerial. Não está no afã humano, não está no desejo único e pessoal de quem quer que seja, mas está no edificar da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda evidência é a comprovação, que nós já vimos já no versículo 8, que as demais, e Moisés deu a demais vara para os demais. Só qual a vara que cresceu? Estava escrito lá, Arão. Foi ele que Deus escolheu para ser o sumo sacerdote. Né? Então, e nós vemos aqui também em Romanos, vamos ler aqui, né, com respeito a essa comprovação, nós vamos ver aqui em Romanos, capítulo 15, né, versículo 18 e 19. Olha o que diz a carta de Paulo a Romanos 15 a 19. 15, 18 e 19. Diz aqui, ó. Porque não ousareis falar de coisa alguma senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. Ó. Falando aí da comprovação. Para a obediência da parte dos gentios. Por palavras, Paulo dizia, e por obras. Essas palavras não é o conceito de Paulo. Essas palavras, Paulo está se referindo ao Evangelho, à pregação do Evangelho. E diz aqui, e por obras. Agora que ele diz, pelo poder de sinais e prodígios, investidura espiritual desta chamada dada a Paulo como apóstolo e como evangelista. No poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém a redor, olha só, até a Ilíria, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, havia uma comprovação, amados. Não só a frutificação, mas era Paulo fala aqui que foi ele comprovou que ele, né, fazia tudo como aquele que foi separado para exaltar o nome de Cristo, porque tudo era para Cristo. Agora, o que ele diz aqui em 2 Timóteo, agora para 2 Timóteo, que trata da carta de uma defesa do seu ministério, por aqueles que duvidavam. Ele diz aqui, capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 2, olha só o que Paulo diz. Ou melhor dizendo, versículo 2:12, olha o que diz. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e quando se abriu uma porta do Senhor, 12:12, irmão, desculpa, capítulo 2 Coríntios 12, versículo 12, desculpa mais uma vez. Aqui está Paulo falando dessa comprovação. Aí diz aqui, ó, os sinais do meu apostolado foram de fato, ó, comprovação, operados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Então, a segunda evidência de uma chamada ministerial não é só ministerial, pastores e não só isso, irmãos, mas a questão de uma chamada de Deus, de uma escolha de Deus para específico exercício ministerial
na igreja, dentro do seu reino. Aí, Paulo ele diz: o sinal do meu apostolado de fato operado entre vós, em toda a partida, por sinais de prodígio, não foi o Paulo ter crescido aos pés de Gamaliel. Paulo aqui, ele descarga, tanto é que em Filipenses capítulo 13, se eu não me engano, no versículo 13, ele diz, 12 e 13, ele diz que tudo que ele tinha, com respeito ao conhecimento que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, ele tinha como esterco. E a razão disso, Paulo diz, para ganhar a Cristo. E por último, irmão, é a confirmação, como nós vemos aqui no versículo em que nós lemos aqui, número 17, aqui encerrando, que é a confirmação, né, por parte do povo. Aqui já não é Paulo chamando a atenção, o povo reconheceu isso, quando diz aqui no versículo 9 e 10. Ele diz aqui, ó. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles olharam e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal contra os filhos rebeldes, para que possa te fazer acabar sua murmuração contra mim, a fim de que não morra. Então eu coloquei aqui: chamada ministerial não se trata de um título, mas sim da vontade soberana de Deus, revelada pela autenticidade da chamada, através dos frutos demonstrados em resposta à soberania e ao senhorio, né, de Deus. Nós vemos que aqueles que fizeram, a exemplo dos filhos de Serva, amados, eu coloquei aqui no finalzinho da conclusão, todos quanto buscam plagiar ou tentar tomar o lugar ou exercer algo que Deus não chamou, amados, você sofrerá o dano. Saul sofreu a rejeição de Deus. Eu coloquei Saul aqui, coloquei Uzias. Saul, no caso de Saul, ele foi rejeitado por Deus porque ele foi tomar o lugar e exercer a função daquele que pertencia a Samuel. E por isso Deus rejeitou a Saul. E ele disse que melhor sacrifício era a obediência do que o sacrificar. E nós vemos o caso de Uzias também, que começou bem, prosperou, mas depois ele se usurpou, ele se ensoberbeceu, melhor dizendo. E ele entrou num templo para oferecer, disse que ali cresceu uma lepra na testa dele. E ali os sacerdotes entraram rapidamente, tiraram Uzias. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus, escolhido como rei, mas não como sacerdote. Então que observemos que as evidências de uma chamada ministerial é a frutificação, né, a comprovação e a confirmação pela qual nós temos. Nossos olhos contemplam o agir de Deus na vida daquele pastor, daquele irmão em determinado ministério pelo qual o Senhor usa. Então, amados, que nós não venhamos a fazer como os filhos de Serva, que nós não venhamos fazer como Saul e Uzias, que não venhamos fazer como aqueles que se acham, quando na verdade não são. Se acham, mas que na verdade não são. Que nós possamos prezar em estarmos diante de Deus, buscando entendimento, buscando dons, buscando a capacitação para fazer a obra do Senhor. E dentro do propósito de total submissão à sua escolha e àqueles também que ele escolheu. Observe bem, a escolha que o Senhor fizer de nós para tal ministério, como também aqueles pelo qual o Senhor já escolheu para respectivos e necessários ministérios como instrumento na obra do Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença e pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Senhor, queremos te agradecer por esta tão importante reflexão.
O Senhor nos guarde, ó Pai, da soberba, de acharmos que somos o bambambam, que somos a último pacote, última bolacha do pacote, a última Coca-Cola, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter o temor devido ao Senhor e honrar, ó Pai, obedecer às autoridades que são constituídas por Ti, Senhor, desde a maior autoridade até a menor autoridade. E sigamos o conselho do apóstolo Paulo, Pai, para que nós venhamos ter os nossos irmãos como superiores a nós, cada um ter o outro como superior a si mesmo. Faz isso, Pai, em nossas vidas, que nós possamos ter os olhos abertos e conhecer, porque as evidências, elas são claras, como foi ali, essa demonstração e este aprendizado em que o Senhor deu ali, em misericórdia e longanimidade para aquele povo que murmurava contra os teus filhos, que tinham neles esta investidura, como tinha tanto Moisés, pelo milagre que o Senhor operou ali no Egito, e Arão, como também dentro da peregrinação, assim o Senhor continuou mostrando esse fruto e a frutificação pela qual já era evidente e eles não estavam enxergando, mas acabaram tomando o caminho, Senhor, do ensoberbecimento, da vaidade espiritual. Que o Senhor nos guarde, Senhor, disso, mas que nós possamos reconhecer, sim, esperando no Senhor, a chamada do Senhor, e termos em nosso coração, quando escolhido pelo Senhor, quando capacitado pelo Senhor, quando se tornar evidência esta frutificação, esta comprovação e esta afirmação, Senhor, nós possamos fazer tudo com o mesmo espírito de João Batista. E qual era, Pai? É que importa que o Senhor cresça, Pai, e que nós venhamos a diminuir. Que possamos ter a mesma compreensão de Paulo, que nós podemos fazer. Paulo lhe disse: eu fiz muito mais do que os apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. Fala da capacitação, da chamada e da investidura pelo qual o Senhor fez ali e deu a Paulo. Assim faz, ó Pai, com cada um de nós e nos ajuda e nos guarda desse tropeço. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, damos graça por tudo. Amém.